Fala pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como vocês vão fazer para abrir o seu perfil no Express Entry, que é o sistema federal do governo do Canadá para imigração. Lembrando que você não tem que pagar nada para abrir o seu perfil, você só vai precisar fazer o pagamento da imigração, porque não é de graça, obviamente. Você só vai precisar fazer esse pagamento se você for convidado a imigrar. Então você não precisa se preocupar logo de início com o financeiro. Além disso, você também precisa saber que, mesmo você colocando informações específicas aqui no seu perfil para montar o seu perfil, assim que você abre, se alguma coisa na sua vida mudar, você sempre pode voltar no perfil e editar. Então, se você, por exemplo, você hoje está com uma nota de inglês 7777, você abriu o seu perfil com essa nota de inglês, e aí a sua nota melhorou, você foi lá, fez a prova de novo e a sua nota aumentou. E aí você ficou com 9977, por exemplo. Você pode sempre voltar para o perfil, porque ele é editável. Então você volta no perfil, edita sua nota e tá tudo ok. Você conseguiu uma job offer, você tem um perfil aberto, conseguiu uma job offer, tecnicamente você ganha 50 pontos extras adicionais na sua aplicação. O que você vai fazer? Vai entrar lá na sua aplicação, vai editar e vai inserir os dados da LMIA, da job offer, que a empresa vai te dar, que eu te deu neste caso. Então, não se preocupe se você colocar uma informação hoje aqui e essa informação mudar. Agora, chega de conversa, vamos abrir junto o nosso perfil de imigração. Todos os dados aqui que eu vou colocar, eles vão ser fictícios e primeiramente você precisa abrir a sua conta no portal de imigração do governo canadense, lembrando que esse portal de imigração é o mesmo pelo qual você pede um visto de turista, um visto de trabalho, é tudo no mesmo lugar. Então, se você ainda não abriu a sua conta, o seu perfil no site de imigração do governo canadense, eu vou deixar aqui nos comentários e também aqui linkado neste vídeo, o vídeo onde eu mostro passo a passo de como abrir a sua conta neste site. E antes da gente ir pro vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo. Também não deixa de curtir esse vídeo e deixar os seus comentários aqui embaixo. Então a gente entra aqui no nosso perfil, que é o mesmo perfil aí onde você vai usar, né, que você vai usar para aplicar para os seus vistos, seja de trabalho, de estudos, de turismo. Então é a mesma telinha aqui que você já deve estar aí mais ou menos familiar, se não é a sua primeira vez aqui no canal. Então a gente vai vir aqui para baixo e a gente vai clicar já direto no Apply to Come to Canada. E aí você vai vir para baixo de novo, ignore essa primeira parte, né? Pule aqui direto, vem direto aqui para baixo e clica em Express Entry. E aí aqui você vai começar a responder uma primeira fase de perguntas, que primeiro ali o sistema vai tentar ver se você é elegível para aplicar ou não para o processo de Express Entry. Então a gente só vai respondendo aqui o que eles estão perguntando. Então bem simples, né? Onde você quer morar. Aqui, qual idioma você vai usar, né? Porque você precisa comprovar que você fala inglês ou francês. Então, vamos colocar aqui o CELPEP. Eu não sei se o CELPEP ele é aplicado hoje no Brasil, mas se você está no Brasil e ele não é aplicado, sua opção aqui vai ser o IELTS, se você estiver aplicando para o inglês. E aí você vai ter que colocar a data que você fez aquele teste. Você não precisa se apegar muito a isso, porque lá na frente você consegue editar todas essas informações. Por exemplo, se você ainda não... Opa, não chegou essa data ainda. Por exemplo, se você ainda não fez a prova, mas você está estimando ali que você vai tirar 10, vamos colocar aqui nas 4 frentes da prova, você pode colocar, vai chegar lá na frente e você vai poder modificar essas notas, você vai poder modificar a data da prova. Então vamos para o próximo. E aí vai perguntar se você tem outros resultados de outros idiomas aí. Se você tem francês, é aqui que você vai colocar. Senão a gente vai colocar nenhum. Vai continuar. Aí aqui ele pergunta, nos últimos 3 anos, quantos anos de trabalho qualificado você tem dentro do Canadá. Então, se você está no Brasil, nunca veio para o Canadá, nunca trabalhou aqui dentro, né, de um college público, você vai colocar nenhum. Agora, se você já está aqui dentro do Canadá, fez college público, falo público porque se você estudou em college privado, o
tempo que você trabalhou, ele não vale para você colocar aqui. Então, você vai colocar aí quantos anos, senão você vai deixar nenhum. E aí, você vai colocar aqui, ó, se você não tem, né, uma experiência de trabalho canadense, você coloca nenhum acima. Então, aí você vai perguntar aqui, tá? Durante este período aqui de cima, nos últimos 3 anos, qual foi o seu NOC que você trabalhou? Se você colocou não aqui em cima, você não vai colocar nada aqui, você vai colocar nenhum, tá? Se você trabalhou aqui dentro de um PGWP, você vai colocar quantos anos e aí você vai escolher o seu NOC. Eu explico mais um pouco sobre o NOC, porque é extremamente importante, né? Exatamente para o seu perfil de Express Entry aqui de imigração no Canadá, saber qual é o seu NOC, saber o que é o NOC. Então, vamos para a próxima página. Aí, agora aqui, sim, ele pergunta sobre o seu trabalho no Brasil, por exemplo. Então, nos últimos 10 anos, quantos anos de trabalho qualificado você tem? Então, precisa ser contínuo, né? Você vai escolher aí um NOC. Importância de saber o NOC. Você vai escolher um NOC. E aí, dentro desse NOC, quanto tempo você trabalhou dentro dessa qualificação? E aí, você vai escolher aí qual foi o período. E aí, nos últimos 5 anos, se você trabalhou em alguma dessas profissões, como que você vai saber que profissões são essas? Vai clicar aqui no Find Your NOC ou vai assistir o meu vídeo sobre como descobrir qual o seu NOC, onde eu explico certinho para vocês como encontrar o seu NOC. E aí você consegue também colocar o código e ver do que se trata estes códigos aqui. Eu vou colocar não. Vamos para a próxima página. Quanto dinheiro você vai trazer para o Canadá? Aqui também é muito importante você prestar atenção. Vai ter uma tabelinha de comprovação de fundos em algum lugar no site do governo, onde você vai encontrar essa tabelinha e vai ver aí quanto você vai precisar comprovar para o Canadá, dependendo de quantos membros familiares você tem. Eu vou colocar aqui neste, que se eu me recordo é isto aqui para 2 pessoas. E quantos membros de família você tem? Vou colocar 2. Aqui ele pergunta se você tem uma job offer. Eu também explico para você exatamente a diferença entre job offer e LMI, porque muitas pessoas confundem. E também num vídeo meu. E também deixo em um dos meus vídeos, que eu vou deixar linkado aqui neste vídeo. E também eu tenho um vídeo especial onde eu mostro para vocês, na verdade eu dou para vocês uma lista de empregadores em uma das províncias aqui do Canadá que oferecem, né, normalmente que eles já são autorizados pelo governo a oferecerem job offers para imigrantes. Então eu vou colocar aqui que não. Se caso você no dia que você estiver abrindo o seu perfil, você não tiver, ok, você recebeu, conseguiu uma job offer, você pode sempre voltar e editar essa informação. Então vamos para o próximo. E aqui ele pergunta se você está atualmente trabalhando no Canadá legalmente. Então, se você está no Brasil, vamos supor aqui que não estamos trabalhando no Canadá. E aqui ele vai te dar, né, ali, né, o que a gente já sabia, que é o tipo de programa que você vai estar podendo aplicar ali, que vale para o seu tipo de perfil. E o que ele dá aqui pra gente é o Express Entry. E aqui também ele fala que você pode tentar alguns outros programas específicos, dar uma lidinha aí e ver o que ele recomenda para você, mas o programa geral aí que a gente vai aplicar, o Express Entry, a gente só clica em continuar. Agora você vai preencher aqui com as suas informações, nome, gênero, sua data de nascimento. E aí o seu status civil. Se a pessoa vai acompanhar você ao Canadá, para o Canadá ou não. E aí, se sim, né, você vai colocar o nome da pessoa. Também a mesma coisa, o gênero e a data de aniversário. Aí chegamos finalmente no perfilzinho aqui, onde você vai começar a alimentar com informações. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que entrar em cada um desses. Aqui, Start Form, os formulários aqui, eles são digitais, então você não tem que baixar nada no seu computador. É tudo por aqui mesmo, dentro do perfil. Você vai colocando, alimentando com as informações de cada seção aqui que ele pede. Então, se eu vou abrir aqui, por exemplo, o que eu falei pra vocês lá, se vocês, por exemplo, fez uma nota lá de inglês
e tava com uma nota baixa e resolveu fazer esse teste de novo. Quando você abriu o perfil, você tava com nota 5. Agora que você fez o teste de novo, tava com a nota 10. Como que você vai mudar isso? Você vai vir aqui dentro de estudos, né, e idiomas, vai colocar Start Form, e aí você vai arrastar, né, vai procurar lá onde que tá aqui, Official Languages. E aqui você vai colocar, lembra que lá atrás, ó, ele já puxa o que você colocou ali inicialmente, mas nada te impede de mudar a informação. Então, você vai colocar aqui, né, as notas que a gente tinha colocado. X, se mudou, você vem aqui e troca para Y, por exemplo. Vem aqui e clica salvar. A mesma coisa, por exemplo, se você conseguiu uma job offer. Então, você vai vir aqui no histórico de trabalho. Deixa eu ver se é histórico de trabalho. E aí, você vai vir aqui para baixo e vai vir aqui, ó, Work History. Opa, não é Work History, é Intended Work in Canada. Então, aqui ele vai perguntar, você tem uma job offer, se você colocou não lá atrás, mas na verdade você tem, conseguiu agora, você coloca sim. E aí, você vai preencher mais informações sobre a job offer. Mesma coisa, vai voltar aqui embaixo, vai clicar salvar e fechar. E aí, você vai reparar que quando você começa uma sessão aqui, um formulário, ele vai escrever em progress. Quando você nem começou ainda, vai estar not started. E quando você completa, você termina algum desses itens, ele vai aparecer lá completed. E assim você consegue aí mais ou menos, né, rastrear o que está acontecendo, o que falta para você terminar. Lembre-se que você tem 60 dias para completar este formulário. Passando 60 dias, se você não abrir, né, dá um next aqui nessa página. Ele nem habilita aqui pra gente agora, porque ainda tá tudo sem começar. Mas se você não terminar e cada um desses formulários tá completed aqui dentro de 60 dias, ele vai excluir o seu perfil, você vai ter que abrir de novo. Então, abre esse perfil, vem aqui, termina tudo bonitinho. E aí, quando você terminar, você vai ter finalmente o seu perfil aberto 100%. Lembrando que nesta fase, se você tiver uma nota, por exemplo, 500, e tiver assim, nesta página, e o governo chamar pessoas com notas de corte de 500, você não vai ser convidado, porque o seu perfil não está no ar, vamos dizer assim, não está ao vivo. Ele ainda está na parte de edição. Então, por isso também que é importante você terminar isso daqui o mais rápido possível. E também, ao momento que você ir para a próxima página, você não consegue mais editar as suas informações. Então, por exemplo, se você vai fazer outra prova de inglês, tenha certeza de que você vai conseguir os resultados aí antes de 2 meses, né? Que 60 dias. Caso contrário, passou dessa parte aqui, o perfil vai ser excluído. Se você mandar para next, né? Se você submeter o seu perfil 100% e deixar ele live, e aí você não vai conseguir editar as informações dentro dele mais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão a minha planilhinha de como eu mantive tudo organizadinho, ano por ano, data por data, de todo o meu histórico. Então, é muito importante você ter Work History, que é o seu histórico de trabalho detalhado dos 10 últimos anos. Lembrando que tudo que você coloca aqui, você vai precisar comprovar. Então, colocou trabalho aí de 10 anos atrás, vai precisar, infelizmente, falar lá com o empregador para ele te dar uma carta. Também o histórico de estudos. Então, ele vai querer ali detalhadinho, ano a ano, dia a dia, mês a mês, o que você estudou. A mesma coisa eu coloquei também para o histórico de endereço, histórico de viagem, que ele também quer saber tudo o que você fez, né? Se foram viagens internacionais apenas, não inclui viagens nacionais. E depois o que eu fiz? Eu juntei o meu histórico de trabalho com o histórico de estudo, porque é extremamente importante não ter gaps, não ter espaços onde o governo não sabe o que você estava fazendo. Se durante 1 ano você não trabalhou porque você estudou, esse 1 ano está coberto pelo seu 1 ano de estudo aí. Mas se você deixar um gap entre 1 ano, você estudou 1 ano, aí você ficou 1 ano parado, aí depois você trabalhou 1 ano e estudou mais 6 meses, por exemplo, você tem que detalhar
tudo bonitinho. O que você ficou fazendo naquele 1 ano que você não colocou nada? Coloca desempregado, que nem eu coloquei ali no meu. E aí, então, depois que você completou tudo lá, aquelas informações nos formulários online, dentro do perfil, e aí você realmente submeteu, o que significa submeter, né? Deixou a sua aplicação ao vivo, live, para o governo ver que seu perfil tá lá junto com de várias outras pessoas. Aí, até então, você não precisa comprovar nada. Quando que eu preciso pegar carteira, comprovante criminal, exame médico e todos aqueles documentos? A partir do momento que você recebe o ITA, que é Invitation to Apply. Quando você recebe o convite do governo, ei, você tá com a nota de corte que a gente chamou, venha aplicar para a imigração. A partir deste momento, você acha que, se eu não me engano, aí vão ser de 60 a 90 dias, você vai ter para entrar com todos os seus documentos, comprovando tudo que você colocou naquele perfil online. Então, se você colocou que você é casado, você vai precisar da sua certidão de casamento. Em português, Vivian? Não. Documento oficial, você traduz e faz a juramentação do documento. Colocou lá que é união estável? Vai precisar fazer a declaração de common law. Vai precisar estar aplicando por um representante oficial. Vai precisar colocar aí o formulário, vai precisar dos certificados de polícia. Se você ficou aí, se eu não me engano, há mais de 6 meses morando em outro país que não seja o Brasil e não seja o Canadá, por exemplo, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de 8 meses, 2 anos atrás, vai precisar de um background check da polícia dos Estados Unidos. Então, você vai ter aí 90 dias para ir atrás de todos esses documentos. Por isso que muitas pessoas falam que na hora que você abre o perfil, para você já ter todos os documentos mais ou menos ali em ordem, porque muitos documentos aqui podem demorar algum tempo para serem emitidos. O ECA, que é a equivalência de diploma, também demora alguns meses para sair. Muito interessante você já abrir o perfil, já vai e faz isso antes, entendeu? Não fica esperando o ITA, o ITA, para você ir atrás dos documentos. Fazer isso com calma também vai permitir que você faça isso organizadamente, sem desespero e ter que fazer todo o investimento com tradução de documentos e pedir documentos tudo de uma vez. Lembrando, Vivian, qual que é o documento de comprovação para trabalho? Olerite não funciona. Carteira de trabalho não existe no Canadá. O único documento que comprova a sua experiência de trabalho é a carta do empregador. Então, você precisa ter uma carta do seu empregador. Se você tem um ex-empregador muito chato, já vai falando com ele, já manda uma mensagem, fala dos seus planos, porque você vai precisar de uma carta do empregador dizendo que você trabalhou lá de X a Y, exerceu as funções que você colocou lá do NOC que você escolheu. Então, tudo tá alinhado, tudo certinho, informações condizentes batendo. E por isso também que é muito importante você fazer uma planelinha que nem a minha no Excel, para depois você também não ficar perdido e ver o que você vai usar ali ou o que você não vai usar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se faltou alguma informação aqui, se vocês ficaram perdidos em algum momento durante o vídeo, deixa aqui nos comentários para eu poder ajudar vocês no que eu puder. Um beijo, fico por aqui e até semana que vem.